Deuteronômio capítulo 29. Foi nas planícies de Moabe que Moisés confirmou os termos da aliança que o Senhor havia feito com o povo de Israel, além da aliança que tinha feito com eles em Horebe. Moisés convocou todo o povo e disse: Vocês viram tudo o que o Senhor fez no Egito ao faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Com os seus próprios olhos vocês viram as grandes provas, os sinais e grandes maravilhas. Mas apesar disso tudo, até hoje o Senhor não deu a vocês coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Durante 40 anos em que conduzi vocês pelo deserto, nem as suas roupas, nem as sandálias dos seus pés ficaram estragadas. Vocês não comeram pão, nem beberam vinho, nem qualquer outra bebida fermentada, para que soubessem que eu sou o Senhor, o seu Deus. Quando vocês chegaram a este lugar, Seom, rei de Hesbom, e Og, rei de Bassã, vieram lutar contra nós, mas eles foram derrotados por nós. Conquistamos o território deles e o demos às tribos de Ruben e Gade e à metade da tribo de Manassés como herança do Senhor. Portanto, obedeçam fielmente aos termos desta aliança para terem sucesso em tudo o que fizerem. Vocês todos estão hoje diante do Senhor, o seu Deus, os seus líderes de tribos, o povo, os juízes e os oficiais, e todos os demais homens de Israel, juntamente com as crianças, as mulheres e os estrangeiros que vivem no seu acampamento, incluindo os lenhadores e os carregadores de água. Vocês estão todos aqui para firmar uma aliança com o Senhor, o seu Deus, aliança que Ele está fazendo com vocês hoje. Hoje Ele vai confirmá-los como o seu povo para que Ele seja o Deus de vocês, conforme lhes prometeu e como jurou aos seus pais Abraão, Isaque e Jacó. Esta aliança, sob juramento, não faço só com vocês, que estão aqui hoje na presença do Senhor, o seu Deus, mas também com as futuras gerações de Israel. Certamente vocês lembram como vivemos na terra do Egito e como, ao sair de lá, atravessamos com segurança as terras das nações inimigas. E vocês viram as suas imagens e seus ídolos detestáveis de madeira, de pedra, de prata e de ouro. É bom lembrar estas coisas para que não exista entre vocês, homem ou mulher, grupo de famílias ou tribo cujo coração se afaste do Senhor, o seu Deus, e passe a prestar culto aos deuses daquelas nações. Porque no dia em que alguém fizer isso, estará plantando uma raiz que produzirá fruto amargo e venenoso. Ninguém caia no erro ao ouvir estas palavras de maldição, de invocar uma bênção sobre si mesmo no seu íntimo, dizendo: posso seguir o meu próprio caminho e mesmo assim ter sucesso e paz. Isso traria destruição a todos, tanto a terra irrigada quanto a terra seca. O Senhor não perdoará quem fizer algo assim. A ira e o zelo do Senhor arderão em chamas contra tal pessoa. Todas as maldições escritas neste livro cairão sobre ele, e o Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu. O Senhor afastará essa pessoa de todas as tribos de Israel e a castigará, segundo as maldições da aliança escritas no livro desta lei. Os filhos de vocês, as gerações futuras, e os estrangeiros que vierem de terras distantes, e verão a devastação da terra e as doenças enviadas a ela pelo Senhor. Toda a sua terra será coberta de enxofre e sal, terra imprestável, onde não se semeará. Ela nada produzirá, nem crescerá nela erva alguma. Será como a destruição de Sodoma e Gomorra, de Admar e Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Todas as nações perguntarão: por que o Senhor fez isso com essa terra? Qual foi a causa de tamanha ira? E não faltará quem responda a eles: foi porque os moradores dessa terra abandonaram a aliança do Senhor, o Deus dos seus antepassados, aliança feita com eles quando os tirou da terra do Egito, pois eles prestaram culto a outros deuses e se prostraram diante deles, deuses desconhecidos que o Senhor não lhes tinha dado. Por isso o Senhor ficou muito irado contra essa terra, de modo que todas as maldições escritas neste livro caíram sobre eles. Com grande ira, indignação e furor, o Senhor arrancou os israelitas da sua terra e os lançou numa outra terra, como hoje se vê. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas são para serem conhecidas por nós e por nossos filhos, para que obedeçamos a todas as palavras dessa lei para sempre. Deuteronômio capítulo 30.
Quando todas estas bênçãos e maldições anunciadas tiverem acontecido, e vocês se lembrarem delas nos países em que estiverem vivendo, para onde o Senhor, o seu Deus, os tiver dispersado, e quando vocês e seus filhos voltarem para o Senhor, o seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, de acordo com todos os mandamentos que hoje lhes transmito, então o Senhor, o seu Deus, trará vocês de volta do cativeiro, terá misericórdia de vocês e reunirá vocês de todas as nações entre as quais ele os havia espalhado. Ainda que vocês tenham sido levados para os confins da terra, lá o Senhor, o seu Deus, os encontrará e de lá os trará de volta. O Senhor, o seu Deus, os trará para a terra dos seus antepassados, e vocês tomarão posse da terra outra vez. Ele abençoará vocês, e vocês se tornarão mais numerosos do que os seus antepassados. O Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma, e vocês voltarão a viver. O Senhor, o seu Deus, enviará todas estas maldições sobre os inimigos de vocês, sobre todos aqueles que os odiaram e perseguiram. Vocês voltarão ao Senhor e obedecerão a todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno. Então o Senhor, o seu Deus, abençoará tudo o que fizerem, os filhos do seu ventre, como também a cria dos seus animais e as colheitas da sua terra. E o Senhor voltará a ter alegria em vocês, como se alegrou com os seus antepassados, se vocês derem ouvidos à voz do Senhor e guardarem as leis e ordenanças, as leis ordenadas por ele e escritas nesse livro da lei, e se vocês se converterem ao Senhor, o seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, obedecer a estas leis não é algo de toda a sua alma. Obedecer a estas leis não é algo que está além das suas forças, pois estas leis não estão em cima nos céus, distantes demais para que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu para trazê-las e proclamá-las a nós para que as cumpramos? Também não está além do mar, de modo que tenham de perguntar: quem atravessará o mar para trazê-las de volta e proclamá-las a nós para que as cumpramos? Pois essa palavra está bem perto de vocês, está em seus lábios e em seus corações, de maneira que vocês podem muito bem lhe obedecer. Vejam, hoje proponho a vocês vida e prosperidade, ou morte e mal. Ordeno hoje que amem o Senhor, o seu Deus, que sigam os caminhos traçados por ele e que guardem os seus mandamentos, leis e ordenanças. Somente assim vocês poderão viver e se tornar uma grande nação. E o Senhor, o seu Deus, abençoará vocês e a terra de que vão tomar posse. Mas se o coração de vocês se desviar e não quiser ouvir, e se forem atraídos e levados a servir a outros deuses, prostrando-se diante deles, então declaro hoje que vocês certamente morrerão. Não terão vida longa na terra em que logo vão entrar, e da qual vão tomar posse, ao passarem pelo rio Jordão. Tomo hoje os céus e a terra por testemunhas contra vocês, de que lhes dei a oportunidade de escolherem a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolham a vida, para que vocês e os seus filhos possam viver. Tomem a decisão de amar o Senhor, o seu Deus, de ouvir a sua voz e de ficar junto a ele. Pois ele é a sua vida e dará vida longa na terra que ele prometeu dar aos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Deuteronômio capítulo 31. Depois de falar todas estas coisas ao povo de Israel, disse Moisés: já estou com 120 anos de idade e já não sou capaz de conduzi-los. O Senhor me disse: você não atravessará o rio Jordão. O Senhor, o seu Deus, é quem passará diante de vocês. Ele destruirá as nações e vocês tomarão posse da terra deles. E Josué atravessará diante de vocês, conforme o Senhor determinou. O Senhor destruirá as nações, como fez com Seom e Og, reis dos amorreus, e o território deles. O Senhor entregará a vocês estas nações, e vocês destruirão todas elas, como ordenei a vocês. Sejam fortes e tenham coragem. Não tenham medo deles, nem fiquem apavorados, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Ele não os deixará, nem os abandonará. Então Moisés chamou Josué, e enquanto todo Israel observava, disse a ele: seja forte, seja corajoso, pois você vai levar este povo à terra que o Senhor prometeu aos seus antepassados. Você fará com que herdem esta terra. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor irá à frente e estará com você. Ele não vai falhar, nem vai abandonar você. Então Moisés escreveu esta lei
e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que transportavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. E Moisés deu estas ordens da parte do Senhor: ao fim de cada 7 anos, no ano de cancelamento das dívidas, por ocasião da festa dos tabernáculos, quando todo Israel comparecer à presença do Senhor, no lugar escolhido por ele, vocês lerão esta lei diante de todo Israel para que a ouçam. Reúnam todo o povo, homens, mulheres, crianças e os estrangeiros que estiverem nas suas cidades. Todos deverão ouvir e aprender estas leis, para que aprendam a respeitar o Senhor, o seu Deus, e obedecer a todas as palavras desta lei. Façam isso para que os seus filhos, que não conheceram essas leis, possam ouvir e aprender a ter respeito pelo Senhor, o seu Deus, todos os dias em que viverem na terra da qual tomarão posse quando passarem o rio Jordão. Então o Senhor disse a Moisés: está chegando a hora da sua morte. Chame Josué e venham os dois ao tabernáculo, onde darei as instruções a ele. Então Moisés e Josué se apresentaram no tabernáculo. O Senhor apareceu a eles no tabernáculo numa coluna de nuvem, junto à porta do tabernáculo, e disse: dentro de pouco tempo você vai descansar com seus antepassados, e este povo logo vai começar a ser infiel, seguindo a deuses estrangeiros na terra em que vão entrar. Eu, o Senhor, serei abandonado pelos israelitas. Eles vão quebrar a aliança que fiz com eles. Naquele dia ficarei com muita ira contra eles e os abandonarei. Esconderei o meu rosto deles e eles serão destruídos. Tantos males e angústias os atingirão que acabarão perguntando naquele dia: será que esses males não estão ocorrendo porque Deus não está mais conosco? E esconderei o meu rosto deles naquele dia por causa dos pecados que praticaram, ao adorarem outros deuses. Agora escrevam as palavras dessa canção e a ensinem aos israelitas, fazendo com que a cantem. Esta canção será uma testemunha a meu favor contra os israelitas. Quando eu tiver introduzido os israelitas na terra que é fonte de leite e mel, terra que prometi sob juramento aos seus antepassados, e quando tiverem comida com fartura e prosperidade, eles se voltarão a outros deuses e os adorarão, desprezando a mim e violando a minha aliança. E quando muitos males e angústias vierem sobre eles, então esta canção testemunhará contra eles, pois ela passará de geração em geração, antes de este povo ser introduzido na terra que lhes prometi sob juramento. Já sei o que ele pensa e planeja. Assim, naquele mesmo dia, Moisés escreveu a canção e ensinou a letra e a música aos israelitas. E o Senhor deu esta ordem a Josué, filho de Num: seja forte e corajoso, porque você vai introduzir o povo de Israel na terra que prometi a eles sob juramento. Eu estarei com você. Depois que Moisés terminou de escrever todas as leis registradas nesse livro, deu esta ordem aos levitas que transportavam a arca da aliança do Senhor: coloquem este livro da lei ao lado da arca da aliança do Senhor para servir de testemunha contra vocês. Bem sei que vocês são um povo teimoso e rebelde. Pois se hoje, estando eu aqui, vocês têm sido rebeldes contra o Senhor, quanto mais depois que eu morrer. Convoquem agora todos os anciãos e oficiais das tribos para que eu fale estas palavras. Os céus e a terra serão testemunhas contra eles, porque sei que depois da minha morte os israelitas vão cair na corrupção e se afastarão do caminho que lhes ordenei. Por isso vai chegar o dia em que o mal cairá sobre eles por causa do mal que tiverem praticado, provocando a ira do Senhor. Então Moisés recitou todas as palavras desse cântico a toda a Assembleia de Israel.